de volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia da Carmen Lúcia, psicanalista. Carmen, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Luciano, e agradeço também, desejando uma boa tarde para os ouvintes da TV Educadora. Bom, Carmen, primeiro eu queria fazer com você uma questão básica, né, mas que às vezes falta, é que a gente conceitue algumas coisas, né? Nas redes sociais a gente tem ouvido muito aí o termo pedofilia, né? Então eu queria que você explicasse conceitualmente o que é pedofilia. Então, existe a pedofilia, na realidade, é quando o adulto abusa sexualmente de uma criança. Quando existe desejo sexual de um adulto. Desejo sexual. E nem sempre com contato, hoje em dia não é mais assim, o contato, uma físico. Relação sexual mesmo, mas simplesmente o alisar uma criança, o olhar diferente para uma criança pode ser considerado pedofilia, né? E normalmente o pedófilo ele tem uma história por trás disso, né? Geralmente ele foi abusado na infância e há uma identificação com o adulto agressor. Então a gente chama de identificação com o agressor. Ele se identifica e ele reproduz, começa a fazer a mesma coisa com uma outra criança. E a gente acaba recorrendo no erro, muitas vezes, eu vejo isso de uma maneira corriqueira na mídia, que é uma questão de, olha, você tem um caso de abuso, isso cai na mídia, se fala muito da penalização de quem praticou, mas se esquece da criança, né? Eu raramente, não me lembro de uma reportagem, né, de um apresentador de TV, de alguém falar assim, olha, e a criança, né, ela vai ser acompanhada, ela vai ter aí um psicólogo, um psicanalista que vai fazer uma avaliação e que vai acompanhar por um período, para que no futuro ela não reproduza isso ou não ache que isso é natural. Sim, não tem realmente muito essa preocupação com a criança, seria o principal, né, para que isso não aconteça em cadeia. Mas é muito importante porque isso gera na criança, e é muito mais comum do que a gente pensa, mas gera na criança um trauma, né? E ela entende aquilo porque pode ser pessoas muito próximas da criança, né? Pode ser... A maioria dos casos que a gente tem de abuso acontece dentro do ambiente familiar. Dentro do ambiente familiar, ou pessoas muito próximas, né? Então, a criança ela não tem a maldade, ela não tem a malícia, e fala, por que ela se permite isso? Porque ela acha natural e o local é prazeroso, né? Então a criança não tem a malícia, mas ela permite. E gera o trauma a posteriori, quando ela fica adulta e tem vivências e entende o que realmente aconteceu, ela pode gerar um problema grande, porque ela não entende muito e ela entende como que ela permitiu, gera uma culpa na criança e no caso, a criança não tem culpa nenhuma. Na realidade, o adulto é que tem a noção das coisas, né? Então tem que ser trabalhado isso com a criança e muitas vezes não é trabalhado com a criança, mesmo porque muitas vezes a gente não fica sabendo. A criança não tem coragem de contar, porque de alguma forma ela entende que não está muito certo e ela não conta, né? Às vezes o que acontece é de descobrir que está sendo abusada, né? Mas ela às vezes não conta aquilo, então fica por muitos e muitos anos, às vezes, aquilo, e ela não tem coragem de contar. Mesmo porque seria, por exemplo, o pai, o tio, o avô. Então, ela não tem noção de que como que um pai, ou um tio, ou um avô estaria fazendo uma coisa errada, né? Lá na frente é que ela vai perceber, e aí pode gerar um trauma. E a gente tem muito isso entranhado na sociedade, né? Você pega algumas comunidades, em especial as mais simplórias, que isso é recorrente por gerações. Sim, sim. Não só na comunidade mais simples, não, porque na realidade está independente de classe social. Independente isso. de classe social, na realidade. E o que acontece? Como é uma coisa prazerosa para o pedófilo, né? A gente chama de ego sintônico, causa prazer para ele, então ele não busca um tratamento para isso, porque ninguém busca um tratamento para uma coisa que é prazeroso para ele, né? Então, na realidade, continua, né? O que acontece muitas vezes é a pessoa se esconder atrás de algumas religiões, né? E falar que foi curado pela religião, mas na realidade não, o que foi feito foi, na realidade, foi um recalque, você coloca o desejo no teu inconsciente, reprime o desejo, né, que fica lá latente, porque tudo que não é resolvido, que é recalcado, ele fica lá latente, e qualquer estímulo
que tiver no dia a dia, no consciente, pode vir de novo essa pulsão e arrastar e ele praticar novamente. Então, na realidade, ele não foi resolvido a causa, ele foi recalcado mesmo o desejo. Uhum. E aí que tá, né? Quando a gente fala dessa questão do desvio sexual, vamos dar essa terminologia, vem das coisas mais absurdas, né? Porque quando a gente está falando de sexualidade, no século passado, né, devido ao volume das roupas, a gente via os sujeitos excitados com a canela das moças. Exatamente. Né? Então tem muito essa questão também cultural daquilo que vai causar esse desejo, e quando a gente fala dessa questão, às vezes é uma coisa que a gente nem imagina. Sim, sim. Antigamente, se você usasse um decote um pouquinho, né, já era uma coisa muito ousada, né, e realmente causava o desejo, a canela aparecendo um pouquinho, as pernas e tal. Hoje em dia está tão natural que, assim, não é isso que causa esse desejo, né, exacerbado, né, não é essa forma, não. Está muito calcado na cultura, né? Porque se a gente for pensar numa tribo indígena que todo mundo anda nu, não é a nudez o fator excitante. Não. Ali, na realidade, é tudo muito natural, né? E eles não têm também, assim, uma sociedade que impõe nada. Então, aquilo, desde a infância, desde pequenininho, é daquela forma. E não tem a maldade, não tem a malícia, né? Então, não é aquilo ali que causa a excitação, não. Voltando ao tema da pedofilia, a gente conversava disso no intervalo, nem todo pedófilo chega a abusar de uma criança, né? Se a gente pensa da questão do ponto de vista que é um sujeito que tem desejo por criança, e nem todo abusador de crianças é pedófilo. Não, uma vez que você abusa sexualmente da criança, você sendo adulto e ela uma criança, então o desejo é um desejo por uma criança, então é uma pedofilia, né? Tá. O que não acontece é, por exemplo, assim, não é sempre que, por exemplo, tem o ato em si, né? O fato, assim, só de, às vezes, você passar a mão numa criança, encostar numa criança, é considerado pedofilia, um ato de pedofilia. Tudo dentro do contexto e de como a questão é feita aí. Porque a gente vê muito isso, né? A gente tem questão de abusos na infância, ou contra a infância, aí, vamos deixar claro isso, né? Em que a coisa fica dentro desse ciclo do campo do desejo, e aí é considerado pedofilia. Sim, né? Aí é uma pedofilia. Ele sente o desejo por criança, né? Então, na realidade, ele só sente atração física por criança. Ele não consegue enfrentar muito a sexualidade dele adulta. Né? Ele acaba aqui se interessando por criança. É uma doença que precisa ser tratada. E ainda a gente tem muito tabu nessa questão do tratamento no Brasil, né? Então a gente tem muita a questão da pedofilia está sendo tratada na rotina das notas policiais e pouco no campo da psicanálise, da psiquiatria, no sentido claro de, olha, né? Você tem desejo por crianças, ligue no número tal, procure tratamento. Você não tem políticas públicas claras, que seria até um preventivo, se a gente pensa, né? Já que se essa pessoa sofreu um abuso e está reproduzindo isso, ter a possibilidade de mostrar socialmente que, de fato, é errado, mas sem a questão criminal, né? Olha, antes de cometer alguma coisa, procure tratamento. Sim. As pessoas têm um pouco de preconceito com relação a isso, né? Então, assim, a nossa sociedade é mais punitiva do que preventiva, né? Então, na realidade, precisa buscar ajuda. A pessoa que tem esse desejo é uma doença, mas que tem cura, é curável. A gente precisa encontrar a causa, né, e fazer esse enfrentamento, né, e a pessoa fica bem, né. O que eu não posso é recalcar, reprimir o meu desejo e depois continuar e às vezes até ser pego, e aí sim, porque na cadeia ou quando eu vou responder criminalmente, eu acabo que continuando com o problema. Eu vou ser repreendido, mas eu continuo com o meu problema e não foi resolvido. E é o que muitas vezes acontece no país, né? Prende essas pessoas, tira da sociedade por um período, retoma a sociedade e começa de novo. Continua outra vez as mesmas coisas. Então, na realidade, a gente precisa fazer um tratamento mais preventivo mesmo, né? Orientação, inclusive nas escolas também, né? Ser um pouco mais claros quando falar com criança e mais natural, né? Explicar sobre o corpo, né? A gente vê que criança tem uma dificuldade, às vezes, de falar sobre os órgãos sexuais, né? Então,
a gente precisa ir trabalhando, claro que cada um dentro da sua idade, mas a gente ir trabalhando para que fique uma coisa mais natural, né? E para que ele conheça o seu corpo. E quem é que pode mexer no seu corpo, né? Na realidade, para que haja uma prevenção mesmo nesse sentido. Que é um tabu social mesmo falar da questão da sexualidade, e a gente fantasiou demais, né? A gente ainda vive na questão da florzinha, da abelhinha, e que isso acaba muitas vezes expondo mais a criança ao abuso, porque vira uma fantasia e não de fato um contexto em que ela tenha o pé da realidade mesmo e saiba entender o que é certo e errado. Exato. A gente tem dificuldade, né, em expor algumas coisas. Lógico que para uma criança pequenininha, de 4 anos, a gente não vai explicar exatamente como funciona. Mas a gente sempre fala assim, responda aquilo que ela te perguntar. Não responda a mais, mas responda verdadeiramente. Por quê? Para ela ter clareza naquilo que tá acontecendo, né? E uma vez que eu acabo colocando coisas a mais também numa criança, às vezes ela não tem aquela capacidade para digerir aquilo que foi falado. Então, eu acabo sexualizando uma criança. E a criança, ela dá sinais quando ela está sexualizada, né? Basta os pais ou quem estiver próximo, as brincadeiras são diferentes, são brincadeiras sexuais, né? Ela mostra, do jeitinho dela, ela vai dando sinais de que alguma coisa não está dentro dos padrões, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso e orientar para eles o que é certo, o que não é certo, o que é o nosso corpo. Nosso corpo tem alguma coisa errada? Não tem nada errado, porque senão ela busca no amiguinho ver se está tudo certo, que ela não pode falar com os pais, não tem a liberdade de conversar com os pais, então ela conversa com o amiguinho. Deixa eu ver como que é. É assim? É desse jeito? Não é desse jeito? Mas o que vai acontecer? As meninas, por exemplo, né? Quando vão ficando mocinhas, né? E o que vai acontecer? Qual que é a mudança no meu corpo? Ela não entende muito aquilo, ela tem vergonha muitas vezes, o menino também, né? Então, acaba que mostrando um para o outro, né? Para descobrir, essa descoberta acaba sendo entre eles. Sendo que poderia ser uma coisa natural, entre os pais mesmo, uma conversa mais franca. E vai disso, né? Do fator de curiosidade de cada um e de suprir isso no momento em que cada um começa a questionar. Então, não tem uma regra de faixa etária, né? Porque a gente gosta muito de rotular e de condicionar, né? Não, tal idade, tem gente que é tardio, tem gente que é precoce. Às vezes muda um pouquinho, sim, porque depende da formação da criança e tudo, e também de como ela é estimulada, né? Então, por exemplo, existe uma faixa da criança, né, que a gente chama de latência, que vai mais ou menos dos 6 anos de idade até uns 10, 11. Meninas saem antes dessa fase, porque a latência a gente fala que é uma parada na sexualidade, dos hormônios. É aquela fase que as meninas vão em aniversário, os meninos, um fica de um lado, outro do outro, eles não ficam juntos, não interagem, né? E a gente pergunta de algum paquerinha, eles não querem nem saber, Deus me livre, né? E, na realidade, é porque está preparando para uma pré-adolescência. A partir do momento que eles saem dessa latência, eles já começam a ter um interesse pelo sexo oposto, né, ou um interesse sexual, e aí já entra na pré-adolescência e adolescência. Aí que a gente fala que fica mais suscetível, né? Mas na latência, muitas vezes, se houve um abuso, nessa fase que a gente percebe que a criança não estaria falando e nem fazendo brincadeiras sexuais, ela começa a dar sinais aí. E aí você vê que alguma coisa não está correta ali. Com relação àquela exposição do Man, né, em que a gente tem a menina que toca o sujeito nu, né, do contexto prático, né, aquilo foi um ato de pedofilia? Não teve da parte do adulto, não teve nada sexual, ele estava ali nu, mas não teve nada, nenhum ato libidinoso, nada nesse sentido, né, nada sexual. Então não foi um ato de pedofilia. Até porque, quando a gente pensa no conceito, né, que é o desejo do adulto pela criança, né, se ele tivesse qualquer manifestação de desejo estando nu, ia ficar evidente para todos os presentes. Com certeza. Né? Mas aí a gente tem toda uma discussão se era adequado ou não, se a participação da criança com a mãe dentro ali do espaço era adequado ou não, e também uma questão prática do abuso sequencial, vamos pensar assim, que foi o compartilhamento em larga escala do vídeo que expôs a criança até mais do que a própria exposição. Sim.
eu entendo assim que a arte, né, ela tem liberdade de expressão, né? Entendo também que não houve realmente nenhum ato de pedofilia ali. Ela estava acompanhada pela mãe, né? Pelo que eu vi, tinha os indicativos ali que ia ter cenas, né? Inclusive quadros de algumas coisas de nudez, né? Eu só acredito assim que às vezes talvez a criança não tenha muita capacidade de entendimento ali. Então eu acredito assim que se fosse um excesso, por exemplo, se houvesse a mãe, por exemplo, incentivando essa criança a colocar a mão em alguns locais, tudo, eu acho não adequado, né? Mas no caso ali, eu acho que ela estava ali presente, né? Só que muitas vezes a criança pode gerar um trauma, pode não gerar, depende da criação daquela criança, né? Então pode realmente ter algum problema ou não, né? Então por isso acompanhamento, né? E ver como é que a criança viu aquilo, se ela vê aquilo com uma naturalidade ou não. O adequado, então, para quem queria fazer algo construtivo, seria pedir uma avaliação psicológica da criança, para aí sim tomar alguma atitude. Se realmente teve algum problema, sim, tem que avaliar o que foi feito ali, né? De repente a mãe tem uma criação, né, dá uma educação para a criança muito aberta, né? Só que muitas vezes o que acontece? A criança, ela ali naquele momento, ela estava um pouco suscetível, assim. A gente não vê no vídeo ao certo como a gente estava falando. Porque a gente não tem o antes e não tem o depois. Exatamente. A gente não tem o todo, né? Como é que elas chegaram na exposição, como é que foi a conversa dessa mãe com a criança, se em algum momento a criança pediu ou não para participar. Sim. Né? Então a gente, depois de ter participado, o que ela conversou com a mãe, então a gente não tem essa... Não tem a gente não tem essa informação do que foi feito antes, nem depois, como que foi feito, né? O que eu acho é que às vezes assim, dependendo da idade, cabe realmente a mãe e os pais, né? Analisarem se aquela criança tem a necessidade, se ela quer ter aquele contato, né? Porque muitas vezes pode confundir um pouco a cabecinha da criança, porque ela não está pronta psiquicamente para algumas coisas. Ali, em si, não houve nenhum problema no caso do ator, né? Não teve nenhum... Né? Não sei se pode ter gerado alguma coisa com a criança, e aí por si a mãe... Não sei se alguém comentou alguma coisa, se ela teve algum problema, algum trauma depois disso. Mas se não, foi uma coisa natural. Quando a gente pensa na exibição do vídeo em larga escala, com muitas pessoas que produziram, né, a gente tem que entender também, de acordo com muitas pessoas colocaram do ECA, né, e cobraram a postura, Sim. que a veiculação do vídeo expondo a criança também está contra o estatuto. Sim, sim. Na realidade, você acaba que expondo a criança, né, muito mais, porque todo mundo fica sabendo que aquela criança foi lá e acaba que expondo a imagem e tudo mais, né? Então, não é legal. Agora, precisaria estar vendo como que a criança viu aquilo, o que ela entendeu daquilo, né? Como é que ela viu? E será que ela entendeu que aquilo é uma arte também? Ou ela acha que ela pode, por exemplo, qualquer pessoa nua... Ela pode tocar. Ela pode tocar. Porque, de repente, ela pode se deparar na rua com alguma pessoa que tem algum problema psíquico, alguma coisa, e nua. E aí ela acha que ela pode tocar, só que ali não é arte, né? Então, talvez essa conversa da mãe com essa criança seja importante. De entender os espaços exatamente. E a situação disso. Exatamente. Né? Mas, de novo, sempre aquela questão, né? A gente tem que conversar e teria que conversar com essa criança para compreender... Qual foi a dimensão? Como ela entendeu aquilo, né? Uhum. E assim, por exemplo, às vezes uma criança um pouquinho mais velha também, que entende um pouquinho, ela pode se excitar naquele momento? Pode, né? Independente do ator, mas ela pode se excitar naquele momento? Pode. Ela pode se sexualizar? Pode. Então, tudo isso tem que ser conversado com a criança, tem que ser visto, como ela viu, como ela se sentiu naquele momento, se ela se constrangeu, né? E ser trabalhado aquilo. O Lucas coloca uma questão também, né, que vai muito da nossa sociedade, que a gente até chegou a conversar aqui durante o intervalo, e se fosse ao contrário, né, se fosse uma atriz nua e um menino tocando, né, será que a gente teria o mesmo impacto social? Eu não sei se teria o mesmo impacto, mas psiquicamente seria a mesma coisa, né? Seria a mesma coisa, que tanto o menino ele poderia também
se excitar, né, naquele momento, né, e gerar um trauma assim a posteriori, né, lá na frente, né. Talvez ele não compreenda, né, o que está acontecendo porque ele ainda não tem uma idade para aquilo, né, mas o impacto seria o mesmo. Não sei se a nossa sociedade um pouco mais machista talvez tivesse esse boom que teve. Exatamente. Né, com esse ator. A Jaqueline coloca uma questão interessante, né? As pessoas de fato se assustaram com essa questão da exposição, mas não se assustam com uma coisa cada vez mais corriqueira na música, que é o fato das novinhas, né? O tempo inteiro são citadas em letras, nas mais variadas ações, e isso é corriqueiro, né? O fato de citar que tudo se pode com as novinhas, você não está estimulando pedofilia? Sim, sim. Além do que as crianças imitam, porque as melodias são boas, as letras eles não têm muita noção, né? Então eu vejo que chega em consultório crianças lá que às vezes estão sendo repreendidas na escola porque está fazendo a coreografia do funk, né? Então falam que estavam fazendo gestos obscenos, eles nem sabem o que são gestos obscenos muitas vezes, né? Eles estão simplesmente imitando a coreografia, né? Realmente, e não é só na exposição, tem assim, os pais hoje em dia dão celulares, tá? As crianças têm acesso, né, à mídia e tudo, e às vezes muito aberta. Então, de repente, ela pode... eu sei de muitas crianças que estão passando por isso. Não tem idade, mas um mostra para o outro, que o pai é mais permissivo, então eles mostram vídeos pornográficos, né? Então, a criança chega, ela pode desenvolver até toque, uma criança com toque, é o transtorno obsessivo compulsivo, porque ela entende que aquilo não está certo, que ela está sentindo, e a forma que ela está vendo, né? Ela entende aquilo como feio muitas vezes, né? Porque às vezes depende de onde que ela está entrando, é uma coisa que para ela é complicado. Então não é só a arte lá em si. Se a gente vai olhar para a arte, eu tenho que olhar também o que meu filho está vendo, com quem que ele está falando, né? Então é mais abrangente a coisa, né? Eu não posso simplesmente deixa meu filho jogando online e ele conversa coisas, né, com adultos que podem ser pedófilo, né? Entram em joguinhos que tem uma cidade inteira, né? E eles vão para boates e vão para vários locais, inclusive para motel, né? E conversam online, e pode ser um pedófilo do outro lado. Então, cadê os pais também nesse Ou momento? às vezes a pessoa não sabe que é uma criança que está do outro lado, né? Porque Exatamente. esses jogos deveriam ser para maiores, mas a gente tem menores lá jogando. Tem, e muitas vezes eles mentem a idade. Eles falam, tenho 15 anos, né? Mas assim como eles mentem que tem 15, o pedófilo também pode mentir que tem 9, 10. Né? E eles conversam de igual para igual. Quando se pensa hoje, né, na questão prática, eu acho fundamental disso, do reflexo do que vai acontecer com isso. É lógico que a gente tem medo, num primeiro momento, de que isso gere uma corrente de censura infundada, né, ao invés de uma reflexão direta da sociedade e de se repensar esses valores, esses conceitos, né, que é o que deveria ser feito. E de repensar a cultura como um todo, né, de começar a acionar os estudos acadêmicos, acionar as pesquisas que tem a respeito. Olha, se a grande preocupação é com relação à pedofilia, como a gente combate de fato, né? Como a gente combate não de uma maneira midiática e só para aplacar o ego desse momento, mas se constrói uma sociedade mais equilibrada nesse sentido a longo prazo. Sim, sim. Não é através da repressão, né? Com a repressão é complicado, né? Você não educa, você não previne nada, né? Então, na realidade, o que a gente tem que fazer? Na realidade, orientar nossas crianças, conversar o máximo possível, né? Como uma coisa mais tranquila, mais natural, né? Quanto mais natural for, né? Para que as dúvidas que eles venham a ter, eles tiverem liberdade de conversar com os pais ou na realidade, os professores também em escola, ser mais claro, né, nas conversas, que tem que evoluir um pouco, né, não pode ser simplesmente o que é o órgão masculino, o que é o feminino, né, e parar por aí, né. Então eu acho que tem algumas coisas que precisam ser ditas, ser faladas, para quebrar esse tabu, para que fique uma coisa mais natural, para que eles sintam liberdade de conversar com os pais. E os pais também.
também, né? Porque muitas vezes a gente se omite, muitas vezes, porque tem vergonha de falar sobre isso com os filhos. E aí, no caso, mais para frente, eu posso ser cobrado com relação a isso, porque faltou essa orientação. E às vezes, eu acho que falta para a nossa sociedade isso, né? Porque muitas vezes na cabeça dos pais eles não sabem como lidar. Aí a escola começa a ter programas e aí os pais se ficam absurdados com o programa. Olha, eu não tive, eu acho que isso não está certo. Então falta muito diálogo nesse sentido, né? Acho que deveria ter, acho que falta literatura, falta rotina, até para os pais se prepararem para ter essas conversas. Exatamente, falta sim. E muitas vezes os pais, o que acontece? É mais fácil fechar os olhos, né? Então assim, deixa, eu não quero nem saber disso, eu não vou falar sobre isso. Não, eu acho que tem que ser uma interação, escola e também a educação familiar, né? Para quê? Para que a gente consiga ir vacinando as nossas crianças, para que elas sejam adultos melhores, mais esclarecidos com a parte sexual, né? Mesmo não sendo abuso, não falando do abuso, da pedofilia, mas, por exemplo, muitas meninas aí novinhas, são crianças ainda, né, virando mães. Por quê? Porque não há uma orientação nesse sentido, né? Então, não se sabe direito como que como se fosse um tabu, né? Então, elas acabam caindo nisso, aí tendo uma criança, gera uma família desestruturada, né? E acaba virando uma série, né? Desestruturada, né? Não tem condições de ter uma vivência bacana daquilo, E mostra como a gente precisa discutir isso socialmente com clareza, sem paixões, sem radicalismos. Sim. Porque se a gente começa a pensar no nosso próprio histórico, né, a maioria das pessoas que estão nos assistindo aí, ou boa parte delas, quando pensam nos avós, nos bisavós, vão ver que a boa parte dessas avós tiveram filhos ainda menores de idade. Exatamente. Né? Então a gente tem uma coisa de poucas gerações aí que o conceito começou a evoluir. Então lá atrás isso era considerado corriqueiro. Sim. Né? E aí a gente tem esse discurso conservador de pessoas que fizeram isso. Exatamente. E que tinham uma rotina equivocada dessa. Né? Então, enquanto não se coloca... E foram deles que a gente recebeu essa educação que tem hoje. Né? Sim. Então, se a gente não tiver um filtro, não colocar na balança, olha, o quanto eu tenho que ser claro e direto, sem causar nenhum transtorno para essa criança, Sim. sem causar... Mas também não ser tão fantasioso assim, para também não deixar ela mais exposta ainda Exatamente. a qualquer absurdo. Então, Exatamente. essa balança é que falta na sociedade hoje. Falta, porque muitas vezes a gente tem a formação muito rígida, valores muito rígidos, né? E se eu sou criada com valores muito rígidos, né, eu acabo que não flexibilizando, né, e acabo que não me permite. Meu pai nunca conversou isso comigo, então eu também não converso com os meus filhos. Só que a vida é outra. Então eu costumo falar assim, ganhe os seus filhos, traz seu filho para perto de você, porque se você não ganhar seus filhos, a vida ganha, o mundo ganha. Então, e ganha de uma forma, muitas vezes de uma forma errada, né? Então, a orientação é tudo. E quando você começa a conversar com as pessoas na rotina, né, olha, como é que você obteve as suas informações sobre sexualidade? Né? Quando a gente começa a pensar nas gerações, né? Muita gente vai dizer que tendo contato com material adulto. Sim. Né? Sejam filmes, revistas, etc. E com amigos, e com um grupo de amigos, não na família e não na escola. Sim. Porque aí é de uma forma, às vezes, meio distorcida, muitas vezes. Porque é meio escondido, né? Às vezes não tem uma maturidade, acessa algum site né? E vem de uma forma que não é legal. Então, eu acho que quando você explica e expõe, lógico que nada além do que daquela idade permita, né? Mas do que ele está te perguntando, eu acho que gera uma tranquilidade para a criança e ela consegue passar por aquilo de uma forma mais natural. Eu acho mais saudável. Né? Que a gente tem gerações nesse sentido que não foi assim, né? E por isso eu acho que a gente tem tanta dificuldade nas discussões hoje. Sim. Né? Porque já vem de uma bola de neve de equívocos e que nós carregamos até hoje. Isso, é meio repressão, né? Uma certa repressão. E a gente acaba aqui reprimindo mesmo as crianças, né? E, então, assim, se a criança fala sexual, menino, não fala disso, que isso é feio, né? Não é feio. E a sexualidade não é feio. Isso foi feito, o nosso organismo funciona assim, nós temos hormônios para isso, né? Que vão ser usados, né? Só que tudo tem a sua idade, a etapa correta, né? Que se eu oriento, vai ser uma vida bacana, saudável, sexual.
né? E se eu não oriento, às vezes posso pular algumas fases e aí eu tenho complicações na minha fase, na minha idade adulta, na parte sexual. E num país que a gente trabalha ao mesmo tempo, né, que é o grande paradoxo do Brasil, repressão com liberalidade, né? Então, assim, muita gente que dançou na boquinha da garrafa está fazendo um discurso conservador hoje ao extremo. Verdade. Né? Então, não tem essa questão de, olha, calma, né? Vamos reavaliar o nosso processo primeiro, antes de vender uma bula de como deve ser feito ou não. Exatamente. A gente, às vezes, julga muito, né? Então, a gente precisa, na realidade, ver o que realmente tem problema, não tem problema, analisar para aquela criança, né? Na realidade, o que a gente tem que proteger as nossas crianças, né? Assim, mas de que proteger não significa não deixar de orientar e não deixar ver algumas coisas, né? Significa orientação, né? Então, quando eu oriento, a minha criança está preparada para algumas coisas e ela está preparada para a vida. Né? Sem dúvida. E olhar também dentro do contexto, né? Eu fico me perguntando muito de uma questão, vou citar um caso do Queer Museu, né? Em que havia lá uns quadros com o título lá, Criança Viada. Era esse o termo das obras, né? Que gerou uma polêmica, porque as obras foram taxadas de obras pedófilas. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo bem claro a respeito disso, que eu acho interessante. Né? Eu vi muitas pessoas criticando a obra sem o contexto. Aí você vai lá, dá um Google, busca o contexto, vê o que o artista queria. Então, foi um projeto de pessoas adultas que mandaram retratos da sua infância, falando, olha, eu já tinha todas as características homossexuais que eu tenho hoje, né? Olha a pose, olha o gesto nessa foto e tal. Sim. Mandaram para o artista plástico que reproduziu essas imagens pintadas, então você nem identifica mais a criança. Sim. Né? Que hoje já é um adulto que forneceu as imagens. E com frases que ela repetia na infância. Uhum. Né? Dentro desse contexto da homossexualidade já construída, né? Sim. Desde sempre. Aí eu vi pessoas horrorizadas com aquilo e falando, nossa, isso é um absurdo, não pode e tal. Uhum. E vi as mesmas pessoas que meses atrás, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, postavam foto, aí uma foto real, Sim. sem autorização, de uma criança com os trejeitos e a camiseta do São Paulo. Sabe, tipo, para brincar com os amigos são paulinos, né? Chamados de Bambi, etc. Então, uma foto que identifica a pessoa pode, né? E uma obra que foi descaracterizada e que está dentro de um contexto para explicar essa questão, né? Olha, as pessoas cederam essas imagens para a gente falar, né? Dessa questão precoce lá da homossexualidade que elas tiveram a vida toda, que não foi uma coisa que surgiu por um estalo. Sim. E aí não pode. Então é muito dois pesos, duas medidas que a gente Exatamente. vive hoje, eu acho que exemplifica bem, né? Exatamente. E muitas vezes as pessoas que cederam essas fotos para é uma necessidade de colocar para fora, né? As pessoas julgam muito, né? Essa parte da sexualidade, as escolhas, mas eu costumo dizer assim, a nossa dignidade vai além disso, da minha escolha, né? De como eu nasci, muitas vezes não foi uma escolha, né? Então, vai além disso, né? Existem pessoas que estão querendo pôr isso para fora, mesmo porque são ótimas pessoas, não tem problema nenhum, né? Com isso, mas querem ser vistas dessa forma, né? Então foi uma escolha dela, então não tem problema. Não pode dizer que é um incentivo, né? Porque na realidade não é um incentivo, é uma coisa dela. Ela quis mostrar o que ela, sem dúvida, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, também foi uma escolha minha, né? Mas eu já ouvi algumas pessoas homossexuais dizendo assim, não foi uma escolha. Muitas vezes eu preferia não ser, porque eu não seria julgado, né? Teria essa pressão social. Exatamente. Então, ele fala, é que eu nasci assim, né? E eu sou filho de Deus, entendeu? Então, a nossa dignidade não está nisso, né? Então, a gente não tem que parar um pouco de julgar o que ele gosta, o que ele não gosta, né? A gente tem que ter amor mais no coração, né? E muitas vezes a gente tem isso, né? A questão de apontar o dedo para o outro para encobrir coisas que estão em nós. Sim. A gente chama em psicanálise formação reativa, né? Tudo que é muito extremado, Luciano, né?
Eu tenho, por exemplo, sou muito contra a homossexualidade, né? Então, na realidade, eu posso esconder uma certa tendência minha homossexual. Tendência não significa que eu seja, tá? A gente traz algumas tendências primitivas, né? A gente traz lá do nosso inconsciente coisas lá dos ancestrais e tal. E quando era só uma preservação de espécie, né? Então a gente muitas vezes teve muitas vivências homossexuais. Então a gente veio de uma evolução, né? E a gente carrega algumas tendências. Algumas pessoas mais, outras menos. E às vezes bate com essa tendência e assusta a pessoa. Então ela extrema o oposto. Então, né, essa homofobia, né? Então, é uma para coisa... reprimir o que está nela, não no outro. Muitas vezes sim. Uma das coisas que eu acho interessante também é a quantidade de curadores de arte, psicólogos de internet que a gente adquiriu nesses últimos tempos, né? Até na função clara de querer conceituar alguma coisa sem ter a profundidade teórica a respeito, né? Até no sentido de colocar pessoas colocando, olha, não, a psicologia diz isso, isso e aquilo, aí você pegava os textos, se aprofundava um pouco mais e via que não tinha nada a ver, que era uma interpretação completamente equivocada daquele texto, daquele material, ou recortada. Sim. Né? Um dos perigos da internet, aí essa é a discussão, é que ela trabalha muito com pouca informação e com recortes. Né? Quando a gente pensa no recorte, qualquer coisa pode parecer linda ou monstruosa, dependendo da parte que apareceu, dependendo né? da parte que aparece, dependendo do recorte que se dá. Me lembrou uma propaganda de muito tempo atrás da Folha de São Paulo, né, acho que algumas pessoas vão se lembrar, ou eu condenando a idade aqui, né, em que você tinha os pixels de uma foto, né, como se a foto tivesse tido um zoom muito grande, então você só via os pixels e aí começava a descrever aquela figura, né, esse homem, e falava de vários feitos positivos da pessoa. E a imagem ia distanciando, até que você tinha o conjunto inteiro da imagem e era do Hitler. Tá. Né? Então, se falavam de todos os pontos positivos, né? E aí o desfecho era assim, né? É possível dizer muitas mentiras contando apenas a verdade. Né? Então, construir uma pessoa fantástica, né? Falando de pontos extremamente positivos do Hitler naquele caso. E a gente vê muito isso, né? O quanto que nós vivemos num período difícil nesse sentido, que as análises são muito superficiais, ou que com uma frase você quer... Né? Um termo que eu vejo constantemente na internet é destrói. Né? Fulano destrói tal conceito, ciclano destrói tal posicionamento, Beltrano arrebenta tal posicionamento, ou outro arrasa tal posição, como se aquele vídeo de 30 segundos ou aquele texto de meia página fosse um ponto final em qualquer discussão. Exatamente, né? E assim, muitas vezes as pessoas colocam na internet a sua verdade, né? E então eles não têm uma base científica. E do jeito que é cortado ali, às vezes coloca só uma parte do que ela falou, né? E aquilo vira uma coisa de várias interpretações, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o que é colocado na internet e aprofundar, mas da onde se tirou isso, né? Então a gente procurar ver isso, não ficar só rotulando as pessoas, né? E destruindo as teorias também, assim, né? Muito facilmente, né? Até porque quando a gente pensa em base científica, a gente tem dois fatores, né? Tempo e quantidade, né? Qualquer pesquisa ela exige um período de tempo e exige uma quantidade de amostras, vamos dizer assim, de análise de casos e etc. Então, muitas vezes a gente vê coisas extremamente rasas também do ponto de vista da pesquisa. Né? Olha, foram 50 pessoas avaliadas e já se constrói uma verdade absoluta, sem levar em conta outros fatores, né? Que cultura era aquela que foi analisada, em que período histórico. Sim, tudo isso tem que ser analisado. Quer dizer, tem que ser já que você vai postar uma coisa dessa, vai colocar você tem que ter uma base grande, né? E tem que ter uma amostragem grande, né? E um tempo para saber se aquilo realmente tem uma finalidade e tudo mais, né? Também dentro desse conceito aí, hoje, do rótulo da sociedade e da questão do aceitar ou não posicionamentos. Né? A gente já falava disso, né? O quanto eu filtro a sociedade com os meus olhos e quero que ela funcione, né, no meu quadradinho. Né? Parece que a gente está cada vez mais
radical nesse sentido, né, de não se colocar na pele do outro e não tentar entender. Sim, eu falo que assim, a gente costuma julgar muitas pessoas, né? E a essência mesmo, o ser humano mesmo está sendo deixado para trás. Eu julgo, esqueço de mim, né? Não vejo as minhas tendências, as minhas preocupações, mas estou sempre julgando o outro, né? Eu não me coloco no lugar do outro, né? Eu falo que isso é empatia, né? Eu me ver no lugar da outra pessoa, né? A gente está sempre preocupado com a vida do outro, com as escolhas do outro, né? Mas a gente... Com o julgamento do outro. Com o julgamento do outro, né? Então, muitas vezes, se meu filho tem uma opção sexual diferente da que eu imaginava para ele, o meu medo não é o que ele vai sofrer, é como que ele está se sentindo naquele momento. Não, o meu medo é o que vão achar, o que vão pensar. Nossa, mas é o meu filho. O que vão falar de mim, né? É o que vão falar de mim. Não, não é do meu filho, é o de mim. E o que ele está sentindo nesse momento? O que ele está precisando nesse momento? Né? Então, muitas vezes, e assim, que as pessoas pensam às vezes, então eu sou culpada, né? Eu sou culpada. Não, não é culpada, né? Mas vamos ajudar, vamos ver o que pode ser feito, o que ele está precisando naquele momento, né? Na realidade, a gente precisa ser feliz, essa é apenas uma parte dele, né? Não é tudo. Ele vai ser um profissional, ele vai ser uma pessoa bacana, né? E as escolhas dele diz respeito a ele. Né? Então, a gente tem que parar de se preocupar com o que os outros pensam, com o que os outros vão achar e preocupar mais com a essência, com aquele ser humano que está ali. Um tema que coloca a questão da mídia aí e que também o Rodolfo e a Maria José estão discutindo e que também é interessante por que alguns casos ganham mais mídia e outros não. Aí eles citam aqui esses casos das exposições que a gente está recheado na internet e o caso que foi lá do menino do Piauí que foi deixado na cela de um pedófilo, né, e que não teve tanta exposição assim. Né? O porquê isso acontece e se não existem interesses por trás disso. Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que existem muitos interesses atrás disso, porque como não foi tão divulgado, essa criança fica dentro de uma cela, né, de uma pessoa, de um pedófilo, né, e deixada pelo pai, né, e depois vem descobrir que o pai também era um pedófilo, né, e que o pai não sabia que o amigo era pedófilo, que ele apenas tinha matado, né? Então, quer dizer, isso não foi divulgado muito, né, tão amplamente, né? Então, eu acho que são interesses mesmo envolvidos aí. Sem dúvida. E porque tem também uma questão prática muito hoje disso, né? Parece que todos os tabus sociais, vira e mexe, estão entrando na mídia e começam a ter uma discussão polarizada, né? Meses atrás o tema era cura gay. Sim. Né? Agora a gente tem esse caso aí das exposições. Então parece que de fato a gente está tendo uma construção nesse sentido. Sim, eu acho que talvez está sendo um pouco mais, assim, tem uma parte mais liberal e que agora está dando vazão às suas ideias, né? No caso, né, da cura gay, né? Não é uma doença, né? Então, como que pode? Então, assim, a gente vê claramente os dois lados, né? Então, o pessoal mais rígido, mais conservador, né? E do outro lado o pessoal que já tem uma mente um pouco mais aberta, né? Então, eu acho que está sendo eu acho até que pode ter os dois lados, né? A gente está aqui, uma democracia, para conversar, mas assim, de uma forma mais tranquila. Acho que a gente não pode ficar rotulando se um que defendeu aquilo, então ele é um pedófilo, né? Porque defendeu, ou não defendeu, então ele não é pedófilo. Então é pedófilo ou não pedófilo? Não, vamos ver direitinho o que aconteceu, como que foi feito, como que foi realmente esse vídeo, como que foi apresentada essa exposição, né? Como que é a vida dessa criança, como que a mãe, né? O porquê que a mãe autorizou, né? Então, tudo isso tem que ser analisado antes de um julgamento prévio, né? O Michel coloca uma questão também interessante aqui, né? A gente estava falando a respeito da questão da chamada cura gay aí, né? Que teve esse juiz que liberou um pedido, uma prerrogativa que falava dos tratamentos de recolocação de gênero e etc., né? Em que se dizia que era proibido e tal. Aí ele coloca assim, né? Ninguém
que tem alguma dúvida com relação à sua sexualidade, era proibido de procurar um psicanalista, psicólogo, psiquiatra, etc., né? Mas a lei abre uma brecha, sim, para reconfigurar uma sexualidade, coisa que é um absurdo. Sim, o que pode acontecer muitas vezes é, às vezes, por conta até do que a gente vinha falando, de algumas vivências, né? Algumas vivências, porque a gente costuma dizer assim que a criança, ela pega alguns modelos, né? Então, ela pode pegar um modelo masculino e um modelo feminino. Então, se é uma menina, ela se identifica com a mãe e introjeta algumas características da mãe, né? E do pai, se ele é um pai que ela admira, ela introjeta algumas características também, né? Então, são modelos que a gente traz, né? E, na realidade, muitas vezes esses modelos são um pouco distorcidos, né? Então, pode ser uma causa. Então, por exemplo, ela tem um modelo masculino não tão bom, né? Acaba que tendo uma vivência durante a época dela de latência, de adolescência, com a pessoa do mesmo sexo, né? Ela pode ir para uma homossexualidade, né? Mas não significa que, na realidade, tem uma cura para isso, né? Não é nada disso, é uma escolha, né? E ela foi para esse lado. Mas, assim, são coisas que você pode conversar em terapia e ver o que realmente a pessoa pensa. Se ela nasceu assim, se ela se sente bem assim, ou se ela está em conflito com a sexualidade dela. Muitas vezes ela chega e fala que está resolvida com a sexualidade dela, com a homo, por exemplo, né? Mas no fim, se você descobre que na realidade o conflito dela está ali mesmo, ela se assume, mas não se assume perante a sociedade, porque a nossa sociedade é uma sociedade que julga, né? E não é um tratamento de reconfiguração de gênero como se propõe a lei. Não. Uma questão que já era permitida, que era de rotina dos consultórios. Sim. Né? É para ajudar a pessoa a não ter aquele conflito que ela está tendo, né? Ajudar ela na resolução, no que ela quer para a vida dela, né? Ou não quer. Isso também é uma escolha dela, né? Por exemplo, ela não mexer naquilo também é uma escolha, é uma decisão. Sem dúvida. Muito se debate também a questão cultural a respeito dessas exposições, né? Na França, lá, o Museu d'Orsay lançou agora uma campanha, né, de visitação ao museu que tem o seguinte slogan, né? Tragam seus filhos para ver gente nua. Né? Com várias obras que têm nudez como tema. Quando a gente pensa na arte ligada à nudez, desde que o mundo é mundo, né? Se você vai lá na pintura de uma caverna, né, a nudez já está lá. Sim. Né? Retratada até porque você já não tinha roupa lá, então era uma coisa natural. Mas é ainda um tabu que a arte trata na sua rotina, no dia a dia, e não quer dizer porque está na tela que está estimulando. Sim, não é porque está ali na tela que a gente está estimulando. Muitas vezes pode ser usado aquilo ali até para educar, né? Para educar sexualmente, tratar aquilo como uma coisa mais natural, né? E até para orientar, né? Então, começa a ser uma coisa mais natural, porque muitas vezes, se você não mostra nada, né, a criança não tem a liberdade de te perguntar sobre isso. Acho que aquilo é uma coisa proibida. Né? E é por isso que também depende do contexto e por isso também, de novo, aquela questão de cuidado com o recorte que se tem. Sim, né? A orientação e ver toda a matéria, como que foi feito, o cuidado que se teve com isso, o cuidado também com essa criança, como que foi feito, né? Então, a maturidade dessa criança, como que ela lidou com essas informações novas, né? Então, se foi de uma forma natural, não foi, né? Se gerou algum trauma, tá, então vamos tratar o trauma, né? E também uma questão prática aí de também visitar, né? Que aí eu também vejo isso, né? O quanto a gente questionou coisas sem ver. Sim. Né? Qual é a minha rotina de ir a museus, a galerias, né? De fato, o quanto de nu existe lá ou não, né? Por que determinada obra de arte que tem nudez se torna ofensiva para mim ou não, né? Que tabu's eu tenho lá. Porque eu via muitas discussões a respeito de algumas obras específicas em que as pessoas colocavam coisas que não existem na obra. Né? Uma das obras lá do Queer Museu, que é o Jesus Shiva, né? Com vários braços e tal, em que uma pessoa colocava assim, olha, como é que coloca a imagem de Jesus com objetos sexuais nas mãos. E aí eu fui ver a obra, não é? Porque num primeiro momento eu tinha visto, não tinha pensado nisso. Aí eu olhei e não tinha um objeto sexual sequer. Sim. Né? Falei, de onde a pessoa tirou isso? Né? De textos de outras que ela reproduziu,
ou ela viu em objetos que ela não reconheceu, que ela não sabe o que é, como sendo um objeto sexual. Muitas vezes a gente pode fazer algumas projeções nossas, né? Então eu posso, aquilo que eu estou pensando, eu posso projetar ali não tinha nada de sexual, mas eu posso, se eu estou com uma mente voltada para essa sexualidade, ou minha sexualidade está mal resolvida, eu posso ver sexualidade onde não tem, né? Então, na realidade, a gente precisa tomar cuidado com as nossas projeções, o que a gente projeta, o que eu estou querendo ver ali, ou o que eu estou querendo esconder, quais são as minhas tendências, né? O que eu estou com medo de ver, né? De enfrentar. Eu vi uma matéria de um psicólogo, um psiquiatra, agora não sei ao certo, que ele falava daquela técnica de, me corrija se estiver errado, Rocher, que é das manchas. Sim. Né, que são cartões com manchas em que são mostradas para as pessoas para que elas digam o que vejam lá, né? Sim. E é lógico que são imagens abstratas. Sim. Né? Mas o que a pessoa elenca como imagem que ela vê mostra muito daquilo que ela precisa trabalhar, dos tabus e Exatamente. do que está incomodando. A gente costuma dizer assim que o nosso inconsciente é muito sábio, né? E está tudo registrado no nosso inconsciente, muitas vezes defendido pelas nossas defesas mesmo, estão bloqueados lá, com dificuldade de vir para a consciência. E muitas vezes a nossa cura está lá no inconsciente, né? Então, muitas vezes eu projeto, são produtos do inconsciente, os sonhos, né? Alguns sonhos deformados, que vêm de formas deformadas, são produtos do nosso inconsciente. E muitas vezes eu vejo nessas técnicas, vêm produtos do nosso inconsciente. E às vezes a cura está ali. Então, esses são os nossos enfrentamentos mesmo. Sem dúvida. E daí a gente tirar esse momento, né, que é desgastante, vamos dizer assim, que é mais tenso, como um possível momento positivo até nesse sentido, né, de servir como exercício depois para que todos repensem, olha, por que isso está me incomodando tanto, né? Olha, não entendi aquela obra de arte, vamos ver, né? Vamos dar um Google lá e ver o que o artista quis dizer com aquilo, né? O todo que aquilo representa e por que de fato isso me incomoda. Exatamente, por que aquilo está me incomodando tanto, né? Por que a homossexualidade do outro me incomoda tanto? Se é uma escolha dele, se é uma coisa da vida dele, mas está me incomodando tanto. Por quê? Então a gente começar a repensar em algumas coisas para um autoconhecimento mesmo nosso, né? E cura, né? Na realidade, uma cura para ter uma qualidade de vida melhor. Né? E é também uma questão de tabu, né? Se a gente fosse citar um outro tabu, vamos dar um exemplo simples, a alimentação, né? A gente vê pouca polêmica, ou quase nenhuma, no sentido disso, olha, fulano está comendo peixe cru. Sim. Né? No passado era quase impensável para o brasileiro comer peixe cru, mas ninguém implicava com o japonês que comia. Sim, verdade. Né? A gente quebrou um tabu hoje, muita gente come, mas também isso, mas relacionado à comida a gente pensa pouco. Sim. Né? A gente tem uma discussão do ponto de vista agora do veganismo, do vegetarianismo, etc. e tal, que traz, mas a gente não vê discussões inflamadas dessa forma. Não. É bem porque acho que tudo que for relacionado à sexualidade, porque realmente é o nosso tabu. É o que a nossa sociedade é muito rígida. Sem dúvida. Né? E mais do que isso, né? Com alguns tabus, a polêmica do ano passado ou do ano retrasado, né? E é bom a gente resgatar isso, né? Era com relação a seios. Né? E até hoje a gente tem um bloqueio na internet. A gente falava ontem disso a respeito do exame do câncer de mama. Tem um vídeo argentino engraçadíssimo, né? Em que todo o exame de toque é demonstrado num sujeito gordinho que tem mamas, porque se pusesse uma mulher fazendo, ele seria vetado do Facebook, de algumas redes sociais, por ter um seio feminino. Mas o seio masculino pode. Pode. Então, né? Foi feito ali com um bom humor, né? A campanha cumpre o seu papel. Sim. Mas assim, como é que a gente vive numa sociedade absurda, né? Que sexualizou um seio e não o outro, né? Então o seio feminino ele é sexualizado, o masculino não. O mamilo feminino é sexualizado, o masculino não. Né? Aí me lembra também uma outra imagem da internet que foram colocados vários mamilos, recortaram os mamilos e puseram numa tela. Olha, qual é feminino e qual é masculino? Né? Qual a diferença nesse sentido? Então a gente vive às vezes num momento de discussão em que amamentar virou um ato sexual. Né? Não se pode amamentar em público porque ofende.
Exatamente. A gente vai criando alguns tabus, umas censuras, né? Baseado naquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a gente pensa. Que não era para ter, né? Nessa sociedade hoje não era para estar tão assim, né? Exato. Era para estar uma coisa mais tranquila. E o quanto, por exemplo, durante as manifestações que nós tivemos nos últimos anos, né? Se teve durante essas manifestações públicas, no meio da rua, com crianças participando e etc., as musas do impeachment, a musa contra a roubalheira e etc., todas nuas, em pelo no meio da rua. E aí a gente não tem nenhuma discussão de que isso é atentado violento ao pudor, isso... Exatamente. Então, também não é uma discussão do tabu do nu feminino e do nu masculino? Sim. O nu masculino incomoda mais que o feminino. Então, parece que a nossa sociedade é um pouco ainda machista, né? Então, na realidade, o feminino pode, né? A mulher pode mostrar e tudo mais, mas o homem não. Décadas de capa de revista com o nu feminino lá na rotina de todo mundo. Exatamente, né? Então, assim, tudo é mais permissível. E por isso, né, na realidade gera muito problema nas mulheres, porque elas são reprimidas também, assim, né? Do homem, por exemplo, na realidade o homem é permitido, por exemplo, uma poligamia, né? Ter, entre aspas, ter amante para o homem era se a mulher natural. tem, então já está reprimida, né? Então, na realidade, algumas coisas pode para a mulher, outras não pode. Então, na realidade, é bem assim, pode para o sexo masculino, não pode para o sexo feminino, e a gente vai indo assim, As né? mesmas atitudes são, né, o homem com muitas parceiras é o garanhão, a Sim. mulher é a galinha. Isso, exatamente. Né? Vulgarizando, mas é isso que acontece, exatamente. Né? E até na questão legal, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha a lavar a honra com sangue, etc. E tal. O sujeito que pegava a mulher traindo e que matava ela ou a amante, a lei previa, né? O sujeito não ficava preso. Se acontecesse o contrário, não, a lei não tinha previsão. Então, a nossa sociedade, ela faz isso mesmo com as mulheres, né? Então, muitas vezes, a mulher acaba que, por valores, então, pela própria criação, ela acaba ficando mais doente psiquicamente. Por quê? Porque ela tem uma repressão interna, maior. então uma censura interna maior, né? Então, pela própria sociedade, pelo que a sociedade impõe, né? E pelos valores que são passados para ela também. Perfeito. Carmen, eu quero agradecer imensamente a presença aqui com a gente, deixar sempre o convite para esses debates. Eu acho que a gente começa a enriquecer muito mais quando a gente aprofunda e qualifica qualquer tipo de debate, deixar sempre o espaço a todos, né, que queiram tematizar a esses respeitos, e esperar que a gente tenha uma sociedade que, né, comece cada vez mais a apontar primeiro para si, antes de apontar para o outro. Acho que aí a gente constrói uma sociedade e um mundo bem melhor. Exatamente. Parar um pouco com esses julgamentos, né? E sem saber o que realmente está acontecendo, né? E ver mais o ser humano como um todo, né? Com essência mesmo. E eu queria aproveitar e agradecer o espaço, Luciano, né? E agradecer aos ouvintes também da TV Educadora. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora com os aniversariantes do dia, na sequência com a programação da TV Brasil. Hoje é dia de festa. O João Pedro está fazendo 10 anos e recebendo muitos abraços e beijos de toda a família e dos amigos, em especial da mãe Lucinéia. Parabéns, João! Tenha tudo